O presidente Jair Bolsonaro, ele disse que ele falou do preço da gasolina, né, ao ser perguntado sobre a estratégia de campanha. Pode rodar aí. Presidente, você vai mudar a estratégia da sua campanha agora nessa reta? Estratégia? O pessoal sabe o que eu estou fazendo. O povo sabe o que eu estou fazendo. O que o senhor pretende divulgar? Repito para vocês, gasolina já é uma das mais baratas do mundo. Só não é mais barata ainda porque, apesar de sermos autossuficientes em petróleo, o Lula começou a fazer 3 refinarias, roubou 100 bilhões de reais e não concluiu nenhuma. Somos obrigados a importar diesel e parte da gasolina. Estamos em negociação final com a Rússia, entre outros países do mundo do Golfo, para importarmos petróleo. É impressionante, né? Você faz uma pergunta, né? E não é só o Bolsonaro, entendeu? O Lula também, e aqui alguns debatedores aqui também. Você faz uma pergunta sobre uma coisa, eles entram noutra. Aí eles falam do Lula, aí eles falam do Bolsonaro e acabam fugindo do tema. Vamos lá, o tema é esse, a questão do combustível. Eu vou perguntar para o Otacílio. Otacílio, vamos lá, economia. É possível, e isso é o que o telespectador, as pessoas que nos acompanham, todo mundo quer saber. Nós estamos tendo uma redução, né, aos poucos, paulatinamente, dos combustíveis. O Cujuí costuma dizer que toda vez que tem o Datafolha na quinta, vai reduzindo querosene, gás, tudo, enfim. Bom, a pergunta é essa, Otacílio. É possível isso? O governo consegue manter isso, manter essa redução até para depois de 31 de janeiro? Olha, 31 de dezembro? Sim, é estranho, né? Porque assim, é só lembrar 28 de março. Aumentou gasolina, gás e óleo diesel, os 3 de uma vez só. Aí agora o que acontece, né? Primeiro vem a redução da gasolina pela questão do ICMS, depois vem as reduções da gasolina, depois vem a do gás e dizem que agora vem a do diesel. A conta gota, né? Parece ser um negócio bem orquestrado. Vamos dizer assim, o presidente achou, né, o presidente da República achou o presidente da Petrobras que ele queria para fazer isso aí. Mas é um negócio assim, porque, olha, no auge da crise do conflito Rússia e Ucrânia, o barril do petróleo chegou a esse nível que está hoje, 99, 100 dólares. E você não viu o preço caindo. O preço aumentava. O dólar também oscilou de 5,60, veio para 5 e chegou a 5,3. Então dá para dizer 4,89 e você não viu redução. Parece uma coisa meio artificial. Tá, mas dá para dizer que isso que está acontecendo? O dólar está em 5,17, 5,20. Dá para dizer que isso que está acontecendo é resultado de uma gordura lá de trás, então? Também, parece que foi feito isso. Aumentaram demais a gasolina. E agora vamos deixar ali para o final, ali no período da campanha, para a gente pegar e reduzir. É lógico que muito dessa redução tem a ver com a questão do ICMS. Tanto é que o óleo diesel está lá em cima. Mas diz que vem aí uma proposta para chegar próximo ali do dia da eleição para cair o preço do óleo diesel. A gente escuta isso aí, né? Tem colegas lá de Brasília que há essa possibilidade. Então por que não fez isso antes? Né? Esperou chegar esse momento, né? Agora, a mesma coisa eu faço também. Por exemplo, quando a gasolina aumentava, não era responsabilidade do presidente, mas agora está caindo, o sucesso é dele. Eu sempre falo o seguinte: tem como, o governo sim tem como, porque inflação, né? Você pega, né? O Brasil vinha com uma inflação muito elevada no início do ano. E isso estava corroendo aquele aumento do salário mínimo de 1.100 para 1.212 muito rapidamente. Estava trazendo prejuízo. Em 4 meses, a cesta básica já corroía mais de 50% do salário mínimo em várias capitais brasileiras. Em alguns lugares, como Santa Catarina, Florianópolis, chegava a consumir 67% em 4 meses. Né? Então, ou seja, era uma coisa absurda. Muitas coisas vinham aumentando. Então, controlar a inflação é fundamental. Aí, por quê? Se você não controlar a inflação, colocar patamares baixos ali, você tem que aumentar a taxa de juros. Essa taxa de juros é ruim para um país que já vem se endividando. O brasileiro está se endividando. É ruim para o investimento das empresas. Né? Então, controlar a inflação é muito bom. E o governo lá atrás, a gente não via. Você pegava lá, por exemplo, com o Paulo Guedes lá atrás, quando falava, olha, o preço da gasolina está aumentando. Eu falei, daí, qual o problema? Ele não achava problema. Deixa chegar a 8, deixa chegar a 9. Falava sobre a questão da inflação
inflação, a mesma coisa. Deixa chegar a 13, 14, não tem problema nenhum, né? O dólar, ele não tinha problema. O dólar, o governo nunca controlou o preço do dólar. Teve até uma briga, uma rusga lá em 2020 com o Trump. Parece que havia uma despreocupação. Então, é função do... E a economia... E a gente sabe muito bem que gasolina, derivados do petróleo, é fundamental para a inflação brasileira. Um país que construiu, por exemplo, um país que privilegiou redução de custo somente para exportação, né? Por que o Brasil não construiu ferrovias e não vem construindo para escoar sua produção dentro do Brasil? É só para exportação. Por que nós só temos isenção de imposto para exportação e não temos para... Né? Não temos, eu não estou cobrando isso aí. O que eu falo é o seguinte, ó, por que não cobrar mais tributo? Né? Passar a cobrar tributo, mudar a Lei Candir e passar a cobrar tributo do nosso agronegócio que é exportado. É uma coisa até burra, né? Ou seja, você isenta aquele produto que é primário ou semi-elaborado. Você privilegia você vender produto de baixo valor agregado. Então, o presidente tem sim responsabilidade, desde lá atrás, né, para controlar o preço do petróleo, dos derivados de petróleo, aqui internamente, mudando a política. Não estou falando aqui de voltar à política na canetada, mas o próprio presidente Bolsonaro falou, olha, dá para implantar um modelo misto lá em 2018 e mudou o discurso dele agora. Tá? Então, é necessário rever. Porque, e outra, né? Já que eu não vou mais, Paulo Guedes falou, não é mais competência do Brasil criar novas refinarias. Mas por quê? Porque o veículo movido a novas fontes de energia vem vindo aí. Mas o Brasil não está se preparando para isso, a gente sempre bateu aqui. Então a gente tem que agir de alguma forma. Enquanto o país aí já está falando, olha, 2035 não vai ter mais carro movido a combustível fóssil. O Brasil nem pensa nisso. Né? Porque para se programar para isso, você tem que a nossa legislação, os nossos prédios públicos está adequado a isso, e o Brasil não está preparado para isso, nenhuma coisa nem outra. Nem fazemos refinaria, nem nos preocupamos com os novos veículos movidos a fontes diferentes de energia, tá? Então é preciso avançar nessa pauta. Agora, realmente, né, nós tivemos aí, não sei, né, tem gente que diz que 31 acaba essa política. O governador do estado disse que se ele for mantido no governo, ele não vai alterar. Nós temos o Márcio Rogério Gabriel que vai poder falar sobre isso. Ele disse que não vai alterar o ICMS da gasolina. Não sei, Márcio Rogério é auditor fiscal do estado, vai poder falar sobre isso. O Antônio Carlos disse que vai ser mantida, né? Mas eu não sei. Tem estados que falou que não, que vai estar cobrando, inclusive da União, compensação pelas perdas, né? Até porque não foi feito nenhum estudo de impacto orçamentário. Muito bem. Já que, Márcio, você foi provocado, eu também vou provocar você perguntando se é muito improvável que em 1º de janeiro, ou na primeira semana de janeiro, o povo brasileiro consiga ainda comemorar essa situação de combustível com preço razoável dentro daquilo que cabe no bolso do cidadão? Bem, Cícero, como você pediu anteriormente, né, vamos tentar manter esse foco aqui no combustível, né? Tem 3 fatores, 3 variáveis que afetam o preço do combustível. Isso é fato. 1 é o preço internacional. 2 é a taxa de câmbio. 3, o tributo. Esses 3 elementos estão definindo o preço dos combustíveis. Vamos lá. Tributo é de competência dos estados, o ICMS, a União já retirou o que poderia retirar e os estados foram forçados a tirar os impostos ou reduzir os impostos, especialmente da gasolina, do diesel não, porque o diesel continua o mesmo, é 17%, e essa medida só vai até 31 de dezembro. Então, quem ganhar a eleição vai ter que, no nível federal, vai ter que construir um pacto com os estados. E aí tem estados que estão em situação melhor, como Rondônia, por exemplo, onde se manter o nível do ICMS a 17, talvez não haja tanta perda. Mas há muitos estados com uma situação muito ruim. E não estão falando nada porque nós estamos em plena campanha eleitoral e os governadores precisam se reeleger ou eleger seus correligionários, então não está se discutindo isso. Mas após a eleição vai ser discutido, vai precisar de ter um pacto com a União. Taxa de câmbio. A taxa de câmbio está oscilando, ela oscila naturalmente e ela está ali na casa dos 5, hoje 5,25. Isso aí também é um fator que afeta o preço do combustível porque nós temos uma paridade internacional. E outra questão é a questão do preço internacional do petróleo que está
baixa, porque o mundo está crescendo menos. Os Estados Unidos, que é a máquina, a grande máquina consumidora do mundo, os Estados Unidos está crescendo pouco, né? A Europa também. E o preço do barril de petróleo estava na faixa de 120, agora está na faixa de 92, 93, 95, oscilando ali. E a Petrobras, em face da eleição, está administrando isso com muito mais cautela e ali com a ponta da faca ali. Agora, esse cenário internacional pode alterar, ninguém sabe ainda o resultado da guerra, pode ser que a economia americana... Ainda está muito incerto isso, porque eles estão querendo levar a taxa de juros lá para controlar a inflação. Pode ser que a economia americana melhore e aí o consumo aumenta, o preço internacional aumenta. Então, esses 3 elementos é que estão aí a definir o preço dos combustíveis atualmente. Muito bem. Alisson, seu comentário. Dá para perceber que tudo que está sendo feito em cima dos combustíveis foi orquestrado, isso aí foi organizado. Assim como os outros governantes fizeram também. Isso foi feito no passado. Todos os políticos que por aí passam, eles fazem isso. Eles seguram, eles represam o preço da gasolina, da energia, de tudo que ele tem controle. Represa, aí depois que vira eleição, sobe tudo de novo. Tudo vai lá para as alturas. E, consequentemente, isso vai ter reflexo, sim. Agora, o que precisamos é o quê? Ter agilidade para que a gente possa... assim que virar um novo presidente, tentar se manter o ICMS do combustível nesse patamar. Só que até vai mudar a casa, vai mudar os deputados. Eu estimo que isso demoraria mais ou menos uns 6 meses. Então, assim, a gente teria 6 meses com o combustível, com os governadores voltando aos patamares antigos, para poder reaver tudo aquilo que foi perdido. Então, assim... É fato, ninguém vai discutir isso agora, ninguém vai falar nada agora, porque não também é época de eleição. Né? A gente quer o que eles querem em todos os estados é ganhar a eleição. E não importa o que se faça. Agora, discutir uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma política, isso aí também tem que ser falado e tem que ser discutido no início da gestão do próximo presidente. E não deixar sempre para o final para não dar tempo. Porque é isso que eles botam na cabeça da população. Não deu tempo. 4 anos não dá tempo de fazer nada. E aí fica nessa, porque tem que se reeleger para poder continuar aquilo que está se fazendo. Então, gente, a gente já sabe que a eleição está polarizada, vai dar Lula e Bolsonaro no segundo turno. Né? Infelizmente, é esse o cenário e a gente precisa analisar muito bem, né? E ver o que é aquilo que a gente quer. Então, assim... analisar as propostas e não deixar eles assumirem um país com um cheque em branco. Infelizmente, o que eu vejo é isso. A esquerda quer um cheque em branco para o Lula e a direita quer um cheque em branco para o Bolsonaro. E a gente não se discute reformas tão importantes para o nosso país. Fica a Deus dará. A gente está aí jogado às traças, né, no meio de uma briga política, e onde um fica falando eu sou mais bonito do que ele, eu sou mais bonito que ele. Bom, por exemplo, o Bolsonaro foi perguntado numa questão, ele já falou que a culpa era do Lula, do PT, que não fez a refinaria. E aí, a mesma coisa é o Lula. Fala uma questão política do Lula, ele fala, mas a culpa é do Bolsonaro, que não faz isso. E assim, a gente só vê o buraco aumentando. As políticas sociais crescendo, para se manterem no poder. Auxílio Brasil crescendo, Vale Gás, Vale Leite. Parece que eu estou vivendo na década de 90, na época do FHC. O FHC foi o cara que mais criou programas sociais, né, na história do país. E a gente está voltando para o mesmo patamar. Né? O povo está precisando muito de auxílio, de ajuda. Né? E os candidatos que aí se apresentam só falam em aumentar auxílio e dar benefício. Então, assim, a gente não fala em cobrança efetiva realmente. Por exemplo, a efetividade da cobrança. Igual eu falo, o Brasil tem muito contrabando de produtos importados, gente. De produtos importados. E a Receita Federal, em vez de resolver o problema do país também, por exemplo, vai lá, apreende a mercadoria do cara que, porque não pagou imposto. Pô, vamos cobrar um imposto justo para o cara retirar essa mercadoria e continuar trabalhando, porque ele vai vender o produto no país, ele vai circular dinheiro, ele vai comprar, vai recolher e vai circular isso, o dinheiro vai voltar, ele vai consumir no mercado. Então a gente precisa largar de fazer política burra, essa que é a verdade. Ou então alguma coisa acontece, os contrabandistas devem financiar os governos. Só pode, porque não se discute reforma tributária efetiva. Não estou falando de aumentar imposto, estou falando da efetividade daqueles que não pagam imposto, aqueles que passam
por debaixo dos panos, que ninguém sabe. E é muito dinheiro, gente. Se for feito um estudo em cima disso, é muito dinheiro. Vamos fazer um estudo só em cima de eletrônico, só em cima de iPhone, de telefone, celulares, de computador. Só para você fazer um estudo em São Paulo do que é evadido esses recursos que vão para o ralo e fica na mão de contrabandistas em vez de ficar na mão do Brasil. Mas para isso precisamos de uma cobrança de imposto justa, aonde o empresário vai falar assim, não, eu não vou pegar do contrabandista porque eu não quero ter risco. Eu vou comprar diretamente, vou pagar um imposto justo e esse dinheiro vai ficar no meu país para ser investido no meu país. Muito bem. Ramon Cujuí, você que tem um carro que é parecido com o do Mr. Bean, e você sempre enche o tanque dele, né, e aí faz 50 km com litro, como é que você vê isso aí? O povo vai conseguir comemorar em janeiro um combustível com preço razoável? Olha, o núcleo da formação de preço do combustível no Brasil é o preço internacional, o que é um baita de um equívoco, né? As pessoas costumam dizer equivocadamente de que a guerra na Ucrânia é um negócio terrível, e eles esquecem que em 2008, com a crise internacional, com a quebra do mercado financeiro internacional, o mundo acabou em 2008, não se sabe como sobreviveu, aliás, a gente sabe, foi 20 trilhões de dólares carreados para salvar bancos, né? O barril do petróleo bateu em 146 dólares e 30 centavos em 2008, e a gasolina no Brasil não subiu, era 2,31. Né? Isso é um fato. Por quê? Porque a política de preço do combustível naquele momento não estava vinculada ao preço internacional, justamente porque nós somos produtores de petróleo. É natural que um país como a Espanha, por exemplo, pague uma gasolina alta, porque ela não produz petróleo. Nós produzimos e somos autossuficientes. Mas o problema é que produzir o petróleo bruto não gera gasolina, tem que refinar. E aí o presidente Bolsonaro vai lá, a culpa é do Lula. Se esquece que vendeu, por exemplo, uma refinaria nossa, a Landolfo Alves, ano passado agora, por um preço irrisório. O TCU vai discutir as falcatruas que houve no processo de venda. E quem comprou a Landolfo Alves na Bahia? A Landolfo, ela refinava 300 mil barris dia, né? E era uma das refinarias do parque da Petrobras. E ele colocou outras refinarias agora para privatizar. Essa refinaria é fundamental no processo de baixar, porque você está vendendo para o setor privado. E o interessante é que a refinaria que foi vendida lá na Bahia, a Landolfo Alves, ela não foi vendida para iniciativa privada, ela foi vendida para o governo dos Emirados Árabes, minha gente. Nós estamos vendendo patrimônio nacional, no caso a refinaria da Petrobras, não é para fazer o mercado funcionar, estamos vendendo para governo estrangeiro. Nós estamos dizendo o quê? Que o governo dos Emirados Árabes é mais competente para gerir uma refinaria no Brasil do que o governo brasileiro, o que é um baita de um absurdo. Então, o presidente Bolsonaro não assume a responsabilidade dos seus erros, até porque eu acho que ele nem sabe como é que funciona. A responsabilidade disso é do Paulo Guedes, que passou por um baita processo aí de desmonte, né, de todo o parque industrial brasileiro. Porque assim, o que nós tínhamos de cabeça, e voltando àquela primeira pergunta da industrialização, nós tínhamos uma estratégia de industrialização que passava necessariamente pela Petrobras. Você ativava a indústria química, você ativava a indústria naval, e daí você ativava as indústrias ao seu redor. E isso gera um processo de industrialização no país. Isso acabou. Nós estamos num processo de reprimarização pesado. Nós voltamos a uma balança comercial, a uma economia do começo do século XX, né? Nós voltamos para a Velha República, a verdade é essa, e as estratégias do governo são terríveis, né? Porque o Otacílio falava que nós estamos aumentando a taxa de juros, mas a taxa de juros aumenta para conter consumo. Ela vale para uma economia onde a inflação é uma inflação de demanda. Onde há demanda aquecida, você entra com a taxa de juros, aumenta o preço do produto. No Brasil, nós temos queda de consumo. Né? A inflação brasileira dos últimos meses, dos últimos mais de 12 meses, ela é basicamente uma inflação de preços administrados, no caso, petróleo e energia. E era o governo que era quem administrava isso. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é resultado de uma grande lambança de um governo incompetente e do pior ministro da Fazenda que esse país já teve, que é Paulo Guedes. O próprio Paulo Guedes dizia no começo do governo, se o dólar passar de R$5 é porque nós fizemos uma grande M. Então hoje a gente olha assim, olha, vocês fizeram uma grande M. A economia brasileira está à deriva por falta de competência de quem tem o dever de regê-la, que é o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. E eu espero que seja alterado no dia 2 de outubro.